Vamos a Provérbios capítulo 3, versículo 7, a primeira parte. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Só quero ler essa frase. Talvez você pense, puxa, eu pensei que já tinha lido essa passagem aqui, só que no Novo Testamento. E leu mesmo. Está lá em Romanos 12, 17. Paulo cita literalmente Provérbios lá. Não vou ler, não precisa, mas é exatamente como está. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Eu acho que não há risco de alguém achar que essa passagem está condenando a sabedoria. Você não deve buscar a sabedoria, porque não é isso que está dizendo. A própria Bíblia fala muitíssimo na importância da sabedoria. Deus é sábio, Cristo é a sabedoria de Deus, e devemos buscar a sabedoria. Inclusive diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, que aqui está logo a seguir aqui na frase do versículo 7, mas eu não vou ler, está na próxima semana. Então acho que não há esse risco. Mas tem um certo risco aqui que alguém pode achar assim: se eu achar que tem uma certa sabedoria, está errado. Porque a Bíblia diz em duas passagens diferentes, no Velho e no Novo, Paulo repete, lá em Romanos 12, não sejas sábio aos seus próprios olhos. Então, se eu achar que tem algum tipo de sabedoria, estou errado. Aí nós chegamos lá em Tiago, capítulo 1, eu não vou ler. Aí diz que se alguém quiser sabedoria, o que faz? Peça a Deus. E pode ser que Deus dê. Não. E Ele concede, Ele dá, com certeza. Só tem um detalhe: não peça duvidando. É a única condição que Tiago coloca lá. Não duvide. Creia que se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai lhe dar. Então eu peço sabedoria a Deus, tenho que pedir crendo, creio de fato que Ele tem poder para me dar sabedoria. Eu peço semanas, meses, anos, peço sabedoria. Quando eu começo a achar que Deus está respondendo a minha oração, atendendo o meu pedido com fé, como eu devo fazer, aí eu começo a achar que certas coisas na minha vida estão dando melhor, eu tenho agido de uma maneira diferente no meu lar, no meu trabalho, nas minhas reações. Quando eu começo a desconfiar que estou recebendo alguma coisa da sabedoria de Deus, sim, estou ficando um pouco mais sábio nesse sentido de receber a sabedoria de Deus. Quando eu começo a me animar com essa ideia, lá vem Provérbios 3 e 7, cuidado, não ache que é sábio. Aí vem Paulo em Romanos 12, cuidado, não ache que é sábio. Está errado achar isso. Você não tem sabedoria nenhuma e é para achar que não tem mesmo. Se achou que tem, morreu. Mais ou menos com aquela ideia, né? A pessoa que diz, eu sou muito humilde. É bom ter cuidado. Na realidade, não deve haver esse perigo. O caso da humildade, por exemplo, alguém que é humilde, não é errado ele saber que pratica humildade, que tenta ser mais humilde ainda. É só a atitude com que ele diz isso. A questão da sabedoria aqui é a mesma coisa. Não é que ele não pode achar que está recebendo sabedoria de Deus, que ele está crescendo nessa sabedoria. O problema aqui são dois. Primeiro é só ele enxergar a sabedoria. As pessoas ou não comentam ou não demonstram esse tipo não notam isto no outro e talvez até reclamem da maneira dele ser em algumas coisas, e ele acha todo mundo errado, ele é que é o certo. Pena, lá na igreja todo mundo, a maioria está errado, o pastor está errado, e os irmãos eu não concordo bem, não sei como é isso, minha mulher não diz nada que se aproveite, eu sei como é que eu dirijo um lar, eu sei como é que eu educo os filhos. Então, primeira coisa, é uma sabedoria em que ele está imbuído da ideia de que ele é bom nisto, que ele é sábio, ele tem as opiniões corretas, ele tem a resposta das coisas. Não faz questão de ouvir os outros, pede a opinião do outro. Ele é independente nessa questão do que ele pensa, do que ele acha. Então ele é o tal. Primeiro problema. Segundo, não sejas sábio aos seus próprios olhos. Essa sabedoria não vem de Deus. Se você acha que você tem uma sabedoria própria, realmente está errado.
porque você não tem. Mas se você pede, como Tiago diz, a Deus, sabedoria de Deus, e é para pedir confiando que Deus dá, e Ele promete que dá, é diferente. Porque aí você pensa assim, eu não tenho sabedoria própria, se eu for deixado entregue às minhas próprias confabulações, à minha própria inteligência, à minha própria maneira de ver as coisas, eu vou fazer tudo errado, eu vou embolar tudo. Não tenho sabedoria de mim, porém, eu estou pedindo com muita seriedade a Deus há muito tempo sabedoria. E eu aprendi, tem que ser com fé. E eu aprendi que Ele dá. Então, dá. E qualquer crente poderia pensar assim, é lícito, não está indo contra o que está escrito aqui. Eu tenho recebido sabedoria de Deus, pinguinho, um pouquinho que seja, mas eu tenho. Uma pessoa assim, se ele ouvir outras pessoas comentarem sobre não precisa nem ter a palavra sabedoria, mas as atitudes dele, a maneira como ele está dirigindo a empresa dele, ou a casa dele, vai sair comentário desse tipo, certamente é para sair, o normal é sair, e uma pessoa que tem sabedoria de Deus, ele vai pensar assim, amém, ainda bem que essa sabedoria, que estão olhando, ou notando, ou comentando coisa desse tipo, não vem de mim, vem de Deus. Então uma pessoa assim, continua obedecendo o versículo 7, capítulo 3, porque não está sendo sábio de uma sabedoria inerente a ele próprio, e nem é uma sabedoria só aos olhos dele, mas das pessoas ao redor também. Então, resumindo, o que isso aqui nos ensina claramente? Há um tipo de sabedoria que não é boa, uma sabedoria própria, que vai fazer com que você faça as coisas erradas, que você não tem sabedoria mesmo, nem eu, nem ninguém. Ao nós agirmos com sabedoria própria, que não é boa, não vão nos achar sábios, com a sabedoria de Deus, porque não estamos sendo o mesmo, aí ficamos só nós nos achando os tais. Maneira mais segura de proceder com tudo isto, tendo eu. Primeiro, confessar a Deus constantemente, claramente, para não deixar dúvida. Bom, maneira de dizer, porque Deus não tem dúvida mesmo do que se passa no nosso coração, não precisa nem dizer, mas faz parte da atividade cristã, confessar a Deus, claramente. Senhor Deus, eu não tenho sabedoria nenhuma de mim mesmo. Tudo bem, os testes de QI que eu já fiz são altos, minhas notas são quase todas 10, eu posso até ser alguém inteligente nos padrões acadêmicos do estudo, coisa assim. Mas, Senhor Deus, minha sabedoria é zero. Eu sou pecador e eu não consigo ver as coisas pelos teus olhos. Isso é sabedoria de Deus. É ver as coisas pelo ângulo de Deus, pelos olhos de Deus. Só com o teu Espírito eu posso ter esta sabedoria. Eu não tenho. Primeira coisa, uma sabedoria que eu tenho de mim mesma vai ser muito limitada e muito perigosa, porque a chance de estar errada é maior do que estar certa. Essa não é confiável. Diga para Deus, claramente. Segundo, e eu quero a tua. Eu não tenho por mim mesmo, e ainda bem que tu tens infinitamente, e ainda bem que tu nos manda pedir, e ainda bem que tu nos manda pedir com fé, com confiança que eu tenho, confiança em ti. E ainda bem que a tua palavra garante que tu vais nos dar. Então me dá essa sabedoria tua, um pouquinho, um pingo, que para mim já sobra. Mas me dá esta sabedoria. Acho que esse é o caminho de nós evitarmos cair no perigo deste aqui, de sermos sábios aos nossos próprios olhos. Aí Deus vai nos dar sabedoria, não é talvez, Ele vai dar sabedoria, porque Ele prometeu claramente, você vai receber essa sabedoria, as pessoas vão notar, pode até comentar, você não vai ficar todo gabola, porque a sabedoria que você tem é de Deus, isso não vai provocar em você um orgulho, porque se for o caso, já está vendo que você não tem essa sabedoria de Deus, e sendo de Deus não é sua, se não é sua, qual é o motivo de você ficar gabola? Mas não é ignorando o fato de que Deus tem lhe atendido. Porque até é estranho, você ora pedindo sabedoria, Deus dá, e você não chega a dizer, Senhor, obrigado pela sabedoria que tu me deste. Errou. Falou para Deus que tem sabedoria, mesmo dele, errou. Não pode nem agradecer a Deus, porque se agradecer já está dizendo que se acha sábio, já pecou. Não. Muito obrigado pela sabedoria que tu tens me dado, como resposta à minha oração
confiante. E eu quero é mais, porque eu estou achando bom ter essa sabedoria. Agir com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, no dia a dia, vida complicada, um mundo muito, muito complexo cada vez mais, e eu tenho encontrado mais facilidade em tomar certas decisões. Eu não fiquei mais inteligente ou mais culto, não. Simplesmente eu tenho conseguido tomar certos rumos que são ótimos. Não era assim, eu fazia tudo errado, mas agora eu ando acertando mais, Senhor, que coisa boa, obrigado. E agradece a Ele, acredita a Ele e vibra com essa sabedoria que Ele está dando a você. Não é errado isto, e isso não é ser sábio aos próprios olhos. Que Deus nos ajude a buscar esta sabedoria dele, deixando a nossa totalmente fora, que essa não presta mesmo. E se as pessoas notarem, quando notarem, amém. Que Deus seja louvado pela sabedoria que você tem, pelos conselhos que você tem dado a pessoas que lhe procuram, pelos caminhos que você próprio tem tomado na sua vida. Se a igreja estivesse cheia de pessoas que estão pedindo, crentes que estão pedindo insistentemente sabedoria a Deus, insistentemente, anos a fio, e tem recebido sabedoria, e a igreja está cheia de pessoas com sabedoria de Deus, sabendo que tem tido esse privilégio de ter certa sabedoria que Deus deu, honrando a Ele por isso, humilhando a si próprio, porque nada dele em si é bom, mas vem de Deus, e pronto. E aqueles que se acham os sabichões, deixem eles lá, com a sabedoria deles errada, fora do compasso de Deus, se achando os tais. Lamentável. Mas a sabedoria que nós procuramos e receberemos se procurarmos com fé, sabedoria de Deus. E vale a pena receber, ter, saber que tem, e agradecer a Deus por isto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nessas coisas. Às vezes o diabo, eu acho que atrapalha tanto o crente, Senhor, obviamente com a Tua permissão, fica soprando coisas erradas no ouvido, e cuidado com sabedoria, cuidado em se achar que está tendo sabedoria, porque isso aí é orgulho, é arrogância, e a Bíblia proíbe. Não é bem assim, Senhor Deus. Queremos sim a Tua sabedoria, buscamos, pedimos, queremos ter prazer em reconhecer quando Tu nos dá o privilégio de recebê-la. Mesmo uma gotinha aos Teus olhos, para nós é muita sabedoria, porque não temos nada. Qualquer pedacinho da Tua sabedoria nos vai dar muita alegria, só que nós não vamos nos conformar, vamos querer mais, e vamos querer mais. E com certeza, Senhor Deus, Tu te alegras com esta, vamos dizer, inconformação nossa de querer mais e mais e mais. A Tua palavra mesmo nos anima a pedir mais, porque Tu gostas disso. E que tenhamos consciência de que sabedoria de Deus é um patrimônio, é um privilégio termos, que se usarmos será para a Tua honra e Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.